Aí, assim, sempre meu pai puxava pra eu sair da área artística, né? E eu não, quero ficar nessa área. Aí, o que é que aconteceu? Nessa época, meu pai, ele trabalhava em posto de gasolina. Ele era o bombeiro, né? O Sei, frentista, né? frentista. Ele era, assim, era gerente e bombeiro ao mesmo tempo. Na verdade, o posto era do meu tio, né? Então, ele ficava ali responsável algumas vezes quando meu tio estava ausente. E aí, o que é que acontece? Teve uma época que houve uma troca lá, enfim, meu tio teve que vender o posto na época, aí meu pai ficou desempregado. E meu irmão parece que também, eu não me recordo bem agora, faz muito tempo, mas também meu irmão estava saindo do serviço também. Meu irmão trabalhava em supermercado na época. E só eu Foi trabalhando em aí que teu pai casa. Aí eu disse, falei, vou dar a volta ah, por cima, cara. Né? Aí meu pai muito, assim, meu pai era aqueles cara bem, sabe, severo e tal. Mas comigo me tratava que não, sabe? Era uma manteiga comigo. Aí eu cheguei no meu pai e falei, pai, o senhor tá precisando de alguma coisa e tal? Como é que tá? Não, meu filho, tá tudo certo. Não querendo passar, preocupado, muito novo, né? 17 anos ainda era novo. E aí eu falei assim, ó pai, eu tenho um negócio pra te dar aqui. Aí eu fui lá e peguei uma grana que eu tinha guardada lá. Naquela época eu não tinha nem conta bancária. Foi aí que ele foi comigo, quando ele viu o dinheiro que eu fui entregar pra ele, falou, ó, aqui as contas desse mês aqui eu quero pagar. porra, Aí ele, pô, não era muito, mas era tudo sei. que eu tinha, sabe? Era tudo que eu tinha, foi o meu orgulho foi fazer aquilo ali, cara. Tipo, eu tava esperando aquele momento pra mostrar pra ele, falar assim, olha pai, aquilo que o senhor foi contra muitas das vezes, falar que músico não é, assim, andar com um instrumento pra cima e pra baixo, isso aí não vai dar futuro. Ó, eu tô podendo te ajudar hoje, Com isso. sabe? Então, aquilo ali foi um tapa na cara dele, mas não foi assim um tapa pra magoá-lo, mas Entendo, pra mas para ele mostrar pra entender ele que que eu tava fazendo a minha história. Eu tava correndo atrás de criar a minha história, Do fazer a minha sonho, né? história, do meu sonho. Né? Aí foi aí onde ele, caramba, meu filho, aí, poxa, ele ficou muito emocionado, aí pude dar lá naquele momento a ficha dele também caiu, caiu. né? Aí foi aonde ele começou a falar de fato, poxa, eu tenho um filho artista. É, Ele falava que eu era artista, mas eu só sou um músico, pô. Né? já passaram muitos por aqui que passaram por isso também. Aham. Que passaram por essa situação, que os pais... E realmente é complicado para o pai e para a mãe, Muito. de repente, e principalmente, sobretudo, quando não tem um artista na família, É verdade. né? Entender esse lado aí. Verdade. E já passaram vários por aqui que contaram bem parecido essa história Aham. que você está falando. De, eu não tive apoio no início da minha família, eu tive que sair de casa, eu tive que morar sozinho, eu tive que fazer isso porque meu pai... né? Até o próprio Vitor, a semana passada, disse, Na né? minha frente. Até o próprio Vitor, a semana passada, disse. Um abraço, Vitão. E o pai e seu Zé. Seu Zé queria arrumar um emprego para ele. Sei. Aí ele torcendo, não arruma não, não arruma não, Espero não arruma que não. não. Espero que não, espero que não, exatamente porque ele sabia que a vibe dele era diferente. Sim, Ele é sim. humorista, o menino nasceu para ser humorista. Sim. E agora até o pai está entrando nessa vibe também. Pra você ver. E é E- muito arretado. Seu Zé, um abração. A gente se falou sábado, foi show de bola e teu filho é um espetáculo de pessoa. A gente teve o prazer de conhecê-lo aqui, gente boa demais. Que legal. Então, assim, Denilson, aí foi aí que começou a ficha, como eu tava falando, né? A ficha deles começaram a cair. Minha mãe, ela sempre ficava naquela, deixa o menino. Mãe é mãe, né? Sabe como mãe é, né? Pai é aquela coisa, não, eu quero, sonho pro meu filho ser um médico, sonho pro meu filho ser um, sabe? Mas, na verdade, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem seus sonhos. E eu já sabia o que eu queria, como eu falei aqui, desde pequeno, já sabia que eu queria seguir nesse ramo da música. E aí, o que que acontece? De pouquinho em pouquinho que eu estava ganhando, eu conheci em uma dessas aulas que eu dava, tava dando aula para um rapaz e o irmão dele era compositor. E um cara super conhecido em São Paulo, até hoje ele é conhecido, André Souza, né? Compositor aí, assim, tem músicas com Zezé, com Leonardo, Sérgio Reis, Sampa Crio, enfim, Os Travessos. E naquela época era o auge, né? Os Travessos, Sampa Crio, tava todo mundo naquele auge, o samba lá em cima. Nos anos 90, o samba fez muito sucesso, Sim. principalmente esse samba desses grupos mesmo, Sim, esses grupos sim, com muito sim, sucesso nos sim. anos Exalta 90. Samba, Exalta Samba, Belo, SPC, né, que era- SPC. show de Aí bola. o que é que acontece? Quando esse rapaz, André Souza, me viu dando aula lá, ele falou assim, rapaz,
você grava? Eu falei assim, gravo, né? Mal eu sabia, nunca tinha entrado dentro de um estúdio. Aí ele falou assim, olha, eu queria te convidar para tu ir lá em casa lá pra gente gravar umas guias, né? As guias é o quê? Ele compõe uma letra, né? Ele tem uma melodia, porém ele não toca nada, então fica uma melodia sem harmonia, né? Aí ele, olha, vamos lá, cara, vamos lá, vai ser legal, tal. Eu queria fazer um teste contigo. Eu falei, pô, eu fiquei totalmente sem entender. Um teste, que massa, bora, né? E nisso o irmão dele falou, ó, meu irmão é muito influente, né? Na época ele trabalhava numa gravadora muito conhecida em São Paulo. Tô tentando lembrar, recordar o nome dela. Hoje ela não existe mais. A Virgin. Virgin. É uma gravadora. Não existe mais, não. Não existe mais, né? Pelo menos eu tenho os conhecimentos que eu tenho hoje. Eu fiquei sabendo que fechou na época, lá atrás, né? Porque que mantinha a gravadora é venda de CD, né? É CD. Então, enfim, aí olha, tem vários. Ele vive com Maurício Manieri, com Zezé e com não sei quem. Aí eu falei, Eu agora poxa. fiquei pensando aqui, depende muito essa ideia de venda, quando você fala venda de CD, porque muitas permanecem até hoje porque conseguiram migrar a tempo, Sim. né, para algumas plataformas ou criar suas plataformas. A TV está passando por esse momento. É verdade. Ou ela faz esse processo de migração, ou daqui a pouco Se lasca. os espectadores vão ser pessoal acima de 40 anos, É o pessoal verdade. mais novo não. É verdade. Tem uma jeito aí que já está fazendo esse processo de migração. É verdade. Quem não fizer vai ficar para trás e vai quebrar, como essas. Porque você pega a Sony, por exemplo, ela não quebrou. É verdade. Tá vivinha aí, É verdade. porque na hora certa Mudaram. ela fez esse processo de migração. Migraram. Aham. Migraram e hoje você vai para o Spotify, você vai para a Deezer, Deezer. você tem que passar por eles. Sim, Não é tem verdade. como. Verdade. Você pega, por exemplo, desculpa te atrapalhar. Não, tranquilo. Você pega aí o Godzilla, né? Como se lê? O Condzilla, que soube na hora certa criar plataformas e pegar o pessoal e dizer, ó, vem pra cá. Teve E uma aí, sacada, né? enquanto umas quebraram porque não tiveram, eles vieram e tomaram espaço, Aham. tomaram A série do Godzilla, o chefe. E a o Condzilla- evolução, né? E a ideia é essa, a É coisa isso. vai evoluindo de uma É esse Se formato você não aqui. andar, esse exatamente. formato aqui. Não tem Exatamente. como voltar mais atrás. É verdade. Não tem como Verdade. voltar mais atrás. Verdade. Atual, ou o pessoal se atualiza ou vai ficar para trás. É verdade. Né? E aí, Pedro, aí nessa época aí, cara, eu comecei, poxa, vou lá, vou fazer esse teste com esse cara. Aí eu fui lá pra casa dele. Cheguei lá, ele tinha um home studio. Um home studio é uma sala pequena, onde ele tinha lá um computador, né? Tinha uma placa de áudio, tinha um microfone e tal. Aí ele começou a mostrar. Mas até então, pra mim, eu via algo como totalmente estranho. Eu falei, porra, nunca gravei, né? Vamos ver, o cara tem umas composições, não sei nem quem é esse cara, só que o irmão dele falava, meu irmão, ele tem muito contato, cara. De repente é uma forma aí de, né, você entrar em algum esquema legal. Aí beleza, aí eu fui lá totalmente sem pretensões nenhuma. Aí eu comecei tocando, ele lá cantando, e ele lembra até muito o Zezé, da dupla Zezé de Camargo, ele lembra bastante. E eu falei assim, poxa, vamos lá. Aí ele começou a cantar, eu comecei tocando, fui criando as harmonias, fizemos uma, fizemos duas, três, 4 músicas um dia. Aí ele, rapaz, gostei de você. Aí o André Souza falou, gostei muito de você, então eu quero ver aí com você aí pra gente tá fazendo essas composições juntos, tá? Você tá trabalhando junto comigo. Aí eu falei, poxa, legal. Mas eu me preocupava em a parte financeira, né? Porque eu trabalho com isso, pô. Exatamente. Né? Ele não tinha falado nada de dinheiro. Ele falou assim, olha, a princípio, você quer, como é que você quer fazer? Você quer ganhar? Foi bem assim essa pergunta. Você quer ganhar por música ou você quer ganhar entrando junto comigo nas produções, nas composições? Eu muito bobo. Eu falei, não, eu quero ganhar por música. Aí eu nem tinha noção de tinha nada, nem noção do rapaz. que- Moleque, doido pra empinar pipa lá em São Paulo, sabe? Aí eu, não, por música. Aí eu lembro que na época ele começou a me pagar por música R$ 50. Você fala, pô, é pouco, né? Sim, mas naquela época, R$ 50, o salário mínimo era 200 e pouco. Né? Então, assim, se eu fizesse num dia, numa tarde, 4 músicas com ele, eu tinha R$ 200. Eu tinha um salário mínimo no dia. Né? Lógico, às vezes não dava essa quantidade e tal. Às vezes fazia por semana 7, 8 músicas, mas era uma grana.
sabe? Eu tô rindo aqui porque as histórias são muito parecidas dos artistas quando começam. Com certeza. Né? É muito O parecido. perrengue. O perrengue, meu amigo. Muito, O perrengue. muito parecido. Aí, Lenilson, aí, tipo, me encantei com aquela grana. Ah, meu irmão, aí eu comecei a comprar as roupas que eu sempre queria, que eu ficava lambendo vitrine de shopping, né? Aí eu, meu irmão, tô ganhando dinheiro, velho. Aí ia pro shopping lá de Santo André, começava a comprar roupa cara, calça sabe, cara, tênis. E meu pai olhava assim, esse menino tá tirando dinheiro da onde assim? Eu quietinho na minha. Sabe? Porque eu falei, eu vou fazer primeiro a minha história aqui, depois eu começo a ajudar em casa. Eu nem, a princípio, eu nem falei onde eu tava conseguindo uma grana tão legal, porque realmente era uma grana boa. E aí eu fui fazendo. Aí começou a ver o quê? Uns acumulativos com o André Souza.